Canal Camurugi. Cola que é sucesso, cola no podcast. Elas fazem a diferença, gente. Essas mulheres incríveis hoje aqui comigo. Vilce Barbieri, Isa Mendonça e Cássia Ferraz. Sejam bem-vindas. Obrigada. Agora, Vilce, eu falei, elas fazem a diferença. Por que elas fazem a diferença, querida? Carol, primeiro, obrigada, pelo convite, que um projeto seu, com certeza, é sempre muito grandioso para a gente. E só, acho que corrigindo o que você falou, acho que nós fazemos a diferença, né? A gente hoje, nós estamos aqui, nós quatro, que fazemos parte de um projeto, e nós fazendo parte do seu projeto também, o que faz toda a diferença. Então, elas fazem a diferença, é um projeto que eu tenho desde 2013, que eu tenho não, que a gente não tem, né? A gente só toma conta que exatamente, que Deus me deu o privilégio de experimentar, de viver uma experiência linda em 2013. Estava engavetado, como algumas sabem, mas há um pouco mais de um ano tocou no meu coração da gente estar desengavetando esse projeto. Então, elas fazem a diferença. Eu estou aqui com 3 mulheres que fazem parte desse processo, que fazem parte desse projeto, e é muito grande, é muito, muito maravilhoso estar dividindo isso aqui com você. E eu junto com elas na TV, gente, minhas amigas, né? Porque a gente não é concorrente, a gente é parceira. Exatamente. Porque eu acho que isso faz toda a diferença, né? Porque quando a gente pensa, não é concorrência. Eu acho que tudo agrega. Uma indica para outra. Isso aí. Quando eu pego, vamos cobrir tal lugar, vamos cobrir. Isso é parceria. Fala com elas na TV pra gente. Eu começo? Pois é, o Elas na TV é um projeto bem bacana, que já vai fazer 1 ano agora em março. Uau. E Já passa Nossa, rápido. Brasil, olha! Passa rápido. E ele passa na TV, e onde a gente mostra mulheres que fazem a diferença. Olha só que tá tudo linkado, Tudo né? linkado. Verdade. Tudo linkado. E nós temos ali vários quadros. O de direito, apresentado aqui pela doutora Cássia Ferraz, advogada maravilhosa, que é o quadro Universo Jurídico. A gente tem o Papo de Panela com uma chefe de cozinha. Nós temos ali também a Cássia com C. Cássia com C, Que apresenta um quadro ela é personal organizer, então ela mostra a diferença entre arrumação e organização. E é diferente o negócio, hein? Gente, tá bombando, Tá né? Tô bombando, acompanhando tá muito vocês. bacana. Parabéns pelo sucesso do programa. Obrigada. Eu lembro, Cássia falando assim, Brasil, quando ela me ligou assim um dia, Quando eu recebi o Brasil, convite. eu recebi o convite, você achou que vou dar conta? E já deu. Ela falou, Brasil, você apresentadora igual você. Foi um desafio para mim, né? Embora o advogado, né, ele trabalha muito oralidade, fala, é o tempo todo falando, enfim, mas era um desafio, tá gravando ali, né? Mas de você frente sempre às fala bem, câmeras. né? Você já tem uma autoridade no falar. Eu lembro que você gravava dicas pro Collor, lembra? Verdade, isso E ela mesmo. sempre... Essa daí pra mim é nova, eu não sabia, ó. E a nossa querida Vilce aqui, que começou com o podcast, né? Que foi sucesso. Não fui convidada por ela ainda, mas eu vou ser quando ela voltar, né, Brasil? A gente não terminou, né? Isso deu uma pausa. Foi só uma pausa. Falando do podcast, eu vou só abrir um parênteses aqui, que você falou da Cássia, do programa das meninas, que eu acho que uma das coisas que faz diferença para qualquer projeto, eu acho que é uma coisa chamada que eu vejo muito tanto, né, claro, aqui do Cola, quanto no programa das meninas, que é a humildade. Que a Cássia chegou para mim, aí a gente já conversou muito também, Isa. Tipo assim, amigo, o que você tá achando, né? Verdade. Porque eu era gerente da Rede TV, a gente tem um pouquinho de know-how aí dentro desse meio. E por mais que você conheça, eu sou advogada, tenho autoridade como advogada, a Isa aí já tem esse caminho, que já tinha o programa antes, né? Que era o 50. Então, quando você tem humildade e quando você quer entregar de verdade, eu acho isso muito lindo. Eu acho que é o que faz a diferença, que realmente é um programa super diferenciado, né? Por a quantidade de conteúdo que tem, a forma que vocês entregam é uma coisa grande. Assim como o Cola que é Sucesso programa e hoje o podcast Cola que é Sucesso, que a gente está aqui, a gente está acompanhando e sempre de forma descontraída. E o podcast Conectando com Vilce Barbieri, eu comecei final de 2021, se eu não me engano,
Gravei 12 episódios, foi maravilhoso. E por uma questão estratégica, eu resolvi dar uma pausa. Só que agora a gente vai falar de alguns projetos aqui. O Conectando está de volta. O Conectando estreou sábado. Foi lindo. Estreou, né? Eu gravei, inclusive, na produtora que a gente está gravando hoje, que é a Fornex, que sempre foi uma grande parceira. Então, eu fui convidada pela SDP TV, que é uma TV que hoje é mundial, né? Um streaming. E a estreia foi no sábado, dia 4, e foi, assim, realmente surpreendente, porque eu fiz realmente porque fiquei lisonjeada pelo convite e sem grandes expectativas, sabe? Porque quando eu sento aqui para poder falar de conteúdos, eu sempre tento passar o melhor dessa forma descontraída que você tem, maravilhosamente bem de entregar. Então, eu estreiei na SDP TV, estou no stream da Rede TV, e agora a Rede TV, né, sobre Elas Fazem a Diferença, é patrocinadora oficial. Olha, que legal. Que toda a mídia. Então, o nosso podcast, todas essas mulheres que fazem parte do grupo, né, foi bem providencial hoje para a gente poder estar conversando, porque agora é oficial mesmo. Então, eu posso estar falando porque são mulheres que estão na TV, são podcasts que não sabem, mas eu quero fazer questão, que hoje eu posso fazer isso, de fazer um convite, de repente, se você tiver interesse, de estar colocando esse conteúdo no stream da TV também. Então, assim, a gente poder estar linkada com, né, vocês que já estão lá, sabe a qualidade e a entrega. Então, o podcast vai estar de volta e a Carol, com certeza, ela é convidada da minha vida, ela sabe disso, né? Só que não deu tempo ainda da gente conversar. Super entendo, eu tô brincando, porque eu vi, eu acompanhei, e foi assim, você também tem uma entrega muito legal. E as novidades para esse ano? Conte-me tudo, não esconda-me nádegas. Então vamos lá, mas ainda voltando no assunto delas na TV e também, né, Elas Fazem a Diferença, você também jogar esse holofote em outras mulheres que brilham também. Todas as mulheres brilham, cada um com a sua especificidade, cada uma com o seu jeito. E a gente mostrar essas mulheres para o mundo, isso também faz parte do Elas na TV e também... né? Mas começou com outro programa, não tinha outro nome? Tinha sim. O nome do programa antes era 50 e Agora. Ah, era 50 porque eu tinha acabado de fazer 50 anos e estava querendo mostrar para o mundo aquele momento e falar um pouquinho das diferenças que eu estava sentindo em mim. Também dos desafios, da parte boa e da parte ruim. Exatamente. E aí a Cássia já participava no programa antes, com o quadro Universo Jurídico, e foi quando surgiu o nosso entrosamento, a nossa cumplicidade. E aí eu propus a ela, vamos ficar juntas? Vamos. Aí teve surgiu que trocar, uma parceria, porque nós trocamos o nome justamente por isso. Mas o quadro 50 e Agora ainda continua. E pra o que eu enaltecer essa mulher de 50 anos, porque antigamente era o quê? Vergonha. Falar, tô com 50 anos, era pesado. Era pesado. 50 anos, igual vocês estão. 50 anos. Diz a Cláudia Raia que os 50 de hoje... Não, que os 50 de hoje é os 30 de ontem, Não, né? eu acho que os 50 de hoje são os novos 50. Por quê? Porque na época das nossas mães, o que acontecia? A mulher chegava com 50 anos e ela era assim, não tem mais vida, não vai reproduzir mais, certo? Já entrou na menopausa, não menstrua, não vai mais fazer filho e não tem tanta importância assim. Só que nós conseguimos... As gerações têm conseguido, e a nossa geração está bem forte com isso, mostrar que a função da mulher não é simplesmente reproduzir. Nós fazemos a diferença em tudo. Onde tem mulher, o negócio anda. Verdade. Quando não tem mulher, o negócio dá para trás. Isso assim, não tô querendo enaltecer apenas a mulher, mas a mulher é essencial para tudo. Verdade. Então, isso é muito importante da gente mostrar e falar que cada uma tem um brilho especial. Não, e aos 50 anos, ela está num momento muito confortável, porque tem toda uma experiência de vida, né? Já criou os filhos, então ela está pronta para muita coisa ainda. Hoje, por exemplo, eu tô fazendo papel de avó. Olha que delícia. Sobre o que você falou... Eu acho muito interessante, Isa, que eu penso muito sobre isso. Quando eu penso no projeto, eu acho que uma coisa que faz muita diferença, e porque a gente está aqui agora, as pessoas que veem, né? Nossa, está toda montadinha, parece que nascemos assim. Então, eu acho que quando a gente mostra um pouco da vida real, que foi algo que, assim, eu fiquei encantada quando eu tive a experiência de viver esse projeto lá atrás.
de saber que nós somos iguais umas às outras, assim, digamos, eu tô falando que, ai, gente, quando que a pessoa pensa que a Cássia lavando louça, sabe? A Isa lavando banheiro. Eu tive uma situação um tempo atrás, até um profissional que faz parte de um grupo nosso, eu precisava de um orçamento com ele, foi muito engraçado. Ele mandou um áudio para mim, para me explicar o que era, e no meio do áudio ele falava assim, eu coloquei o áudio no meu armário, na cozinha. Bom, você não vai entender muito, porque você não deve fazer serviços domésticos. Cuidado. Eu tive que falar, naquele momento eu real, estava lavando gente. louça. Por que isso? Porque eu acho que essa coisa que hoje as mídias sociais mostram todo mundo Muito tão glamour, montadinho. É mostrar a realidade da mulher, que ela é de verdade, nós somos de verdade, né? Nós temos uma vida ali por trás das câmeras, como toda mulher, como toda mortal. E o que vocês falaram muito legal, que tipo assim, não ter vergonha, eu tenho 50 anos, não ter vergonha disso. Eu faço serviço doméstico, não ter vergonha, porque eu acho que isso sim é você olhar pra onde você está hoje, mas você olhar para trás e poder dar a mão para aquela mulher que está ali, às vezes numa depressão, às vezes em algum momento difícil, às vezes sem acreditar nela mesmo. Ou seja, hoje a gente tem a oportunidade de se reconhecer, de se conhecer e reconhecer que a gente conseguiu chegar aqui. Verdade. Então, eu acho que um projeto como o Elas na TV, a minha proposta com Elas Fazem a Diferença, você abrindo esse canal aqui com muita maestria para a gente poder estar falando sobre isso, com certeza, é sim, para falar com todas as mulheres que somos normais, né? A gente faz tudo. Assim fazemos a diferença. E ainda assim, e é por isso que a gente faz a diferença, na verdade, né? Então, eu falar que sim, é possível, seja você com 20, 30, 40, 50, a idade que tiver, o momento que tiver, o momento é agora, né? E a gente poder mostrar para as pessoas o que a gente fez com o que nos aconteceu, que é o que realmente inspira. Eu acho também. E uma outra coisa bacana do 50 é a questão de você também, o programa, ele mostra algumas anônimas que fazem coisas incríveis. Aquela senhorinha DJ. Pois Eu é. fiquei encantada com aquela situação. Então 70 vocês pegam anos. pessoas assim que... como é que vocês acham essas pautas? Olha só, você tocou num ponto muito legal. Eu e Carol, a gente faz academia lá na Vitória Esportes. E aí chegou um professor e falou assim pra mim, Isa, posso falar com você um minutinho? Eu falei, pode. Foi essa semana isso, olha que interessante. Eu queria falar pra você de uma senhora lá do meu bairro. Eu falei, qual é o seu bairro? Itararé. Eu falei, Aí ele perguntou, é aquele programa voltado pra mulher? Eu falei, é aquele programa voltado pra mulher, pra você ver como é que as pessoas assistem. Aí ele falou assim, eu queria falar com você de uma pessoa lá do meu bairro. Eu falei, qual é o seu bairro? Itararé. Eu falei, pode falar. Ele, então, ela é mãe solteira, o cara não assumiu a responsabilidade, hoje ela criou a filha, ela tem começou fazendo salgado, fazendo docinho, fazendo picolé, chup-chup, hoje ela está com uma fábrica de açaí, trabalha na pracinha de Itararé, vendendo açaí e sorvete. E eu achei assim, ela tem só 46 anos, mas eu achei o perfil do programa de vocês. Eu falei, me passa aí. Aí eu olhei o Instagram, falei, legal, pode pedir para ela me seguir e vir falar comigo. E ela veio, porque eu fico esperando, porque às vezes a pessoa, foi a ideia dele, mas, não dela, mas né? pode ser que a pessoa fique tímida, não queira, né? E ela entrou em contato comigo, já marcamos para a semana que vem ir lá fazer a entrevista e assim aparecem as pessoas anônimas, entendeu? Porque é muito fácil a gente dar o holofote a quem já está no holofote. Já está no né? holofote. Então isso daí é legal, é bacana e todo mundo faz. A gente quis fazer a diferença, eu acho muito engraçado aqui hoje. Fiz cola, porque colou. parece até que a gente já combinou. Uma palavra é da outra, né? A gente quis fazer essa diferença justamente mostrando as pessoas que são, que batalham, que lutam e que ninguém sabe, né? Por exemplo, as desfiadeiras de Siri. Gente, aquelas mulheres têm filhos que são médicos, a gente já entrevistou no programa, que são advogados e que elas fizeram isso uma vida inteira desfiando Siri, entendeu? Então, quer dizer, quando a pessoa tem um propósito na vida, tem um caminho, tem um foco, ela consegue, independente da idade, independente da cor, da religião, do que quer que seja. Ela colocou uma meta, aí ela põe o pé, Deus vai lá e põe o caminho e ela vai seguindo em frente até a vida,
né, chegar no sucesso que é aquilo que ela determinou para ela. Então eu acho muito interessante. Eu penso que é muito interessante essas pessoas que a gente desconhece e que leva elas para brilhar ali. Engraçado que elas fazem diferença, o nome que você que é seu, né? Eu botei o título numa revista uma vez, assim, quando você falou, eu tenho essa capa agora. E eu falei assim, porque é tão incrível esse título, por que você escolheu Elas Fazem a Diferença? Então, na verdade, o que acontece? Em 2013, eu fui convidada para fazer a organização de um projeto em Cachoeiro, aniversário de uma revista. E aí, a gente não queria simplesmente fazer uma festa, né? A gente queria fazer alguma coisa diferente. E eu era relações públicas de uma gráfica. E a gente sentei com o Luiz Bandeira, que é o empresário que eu tenho muita gratidão, porque eu acho que quando a pessoa abre as portas para a gente nunca pode, né, esquecer disso. E ele, o que a gente vai fazer? Chegamos em mulheres e vamos fazer aquela tempestade de ideias, né? E a gente tinha uma opção de escolher mulheres que tinham condições financeiras para poder bancar, porque é uma revista, é um evento, ou a gente queria algo que não fosse mais do mesmo. E a gente foi por esse caminho. E como, né, eu tinha algumas clientes, eu já tinha uma revista de noivas, eu representava uma revista de noivas, eu tive a oportunidade de conhecer uma empresária que vendia docinhos tempos antes, e ela já estava com uma fábrica de chocolate em 3 anos. Olha aí, Que interessante. E aí a gente conversando, vamos contar histórias de mulheres que realmente inspiram? Porque, quando você falou, Isa, a gente dar vez e voz a quem realmente hoje, de repente, só precisa de um incentivo, a gente pode sim estar fazendo a diferença na sociedade. Sim. Então, foi com base nisso. E aí eu fiquei simplesmente, Carol, encantada com a pessoa que eu me tornei depois de ler aquelas 50 histórias. Né? Tem 50 mulheres? Lá eram 50, aqui com mulher. A gente hoje nós seremos 30. E teve uma história em especial, que é uma convidada que provavelmente vai estar com a gente, que ela realmente vem para... Ela, há 10 anos atrás, ela atendia em uma sala alugada e a filha, às vezes, estava dormindo no consultório dela. Só que ninguém sabia disso, sabe? Porque aquela mulher empoderada e tal. Só que ela contou isso na revista. Ela foi conversar com uma jornalista e contou. O meu olhar para aquela mulher passou a ser completamente diferente. Porque uma coisa é a gente querer ter o que o outro tem. Outra coisa é a gente saber se a gente quer fazer o que o outro fez para chegar ali. Verdade. E quando a gente dá voz e vez, é isso que a gente mostra. Então, hoje, essa mulher é uma mulher ultra, super, mega bem-sucedida em todos os aspectos. E a Cássia teve a oportunidade de ir lá, quando o projeto estava engavetado, bem engavetadinho, ninguém sabia. Mas você sabe o que eu achei bem interessante quando você me convidou e tocou no meu coração? Foi você ter falado exatamente isso. Você falou assim, Cássia, não é assim qualquer mulher, é de fato aquela que faz a diferença com a sua vida, com as suas atitudes, com o que você pensa, como você age. Então, não é eu querer estar lá, é se de fato eu faço a diferença porque ou para estar lá. Exatamente. Então, isso me tocou meu coração. Aí, Carol, respondendo, então foi isso, foi por isso que eu quis o nome. E, então, tem assim, é um emaranhado de coisas, né? Porque no ano seguinte, a Isa falou uma palavra ali que faz muito sentido. No ano seguinte, eu fiz um evento parecido, mas chamado Homens de Sucesso, que eu também já patenteei o nome, porque, né, é um projeto a médio prazo. E a pergunta que mais caiu quando aconteceu Elas Fazem a Diferença, tipo, no meio daquele turbilhão de coisas, é o que é sucesso para você. Tá? Você tocou ainda há pouco no sucesso, e o que é sucesso para você? As pessoas veem o outro e não sabem o que o outro fez até chegar ali. Então, as pessoas têm... Eu falo que meio que faz uma confusão sobre sucesso, porque eu falo que hoje na minha vida, vindo de onde eu vim, onde eu estou, cara, é sucesso absoluto, porque eu quero eu poderia ser a improvável. Então, quando a pessoa sabe o que ela quer e descobre o que o sucesso é hoje, a gente está aqui trocando ideia, passando conteúdo para várias mulheres, isso é sucesso? Então, foi esse misto. Então, Elas Fazem a Diferença, porque, principalmente, que cada uma no seu lugar faz a diferença. Você faz diferença como mãe, como mulher, como esposa, como apresentadora, como uma pessoa que dá vez e voz a outras pessoas e mulheres. O grupo, Carol, não tem, de forma nenhuma, não levanto bandeira de que vamos, né, vamos ser ativistas. Não, nada disso, porque eu sou mãe, eu sou negra, não sou casada, mas nem por isso eu sou vítima de nada.
Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que não ser vítima já é um ponto muito importante. Por exemplo, vamos falar agora recentemente da morte da Glória Maria. Só para poder dar um exemplo. A Glória é uma mulher preta, né? Pobre, carioca. Vida no Rio de Janeiro é bem diferente da vida de Vitória, bem diferente da vida daqui do Espírito Santo. E ela fez um sucesso extraordinário, 50 anos de jornalismo. Na época não tinha cota, na época ninguém falava de preto, na época a redação era praticamente masculina. Hoje que a redação é feminina, recentemente que as mulheres estão no poder, digamos assim, no jornalismo. Antes a redação, a maioria dos jornalistas eram homens e apresentadores. E você vê que a Glória Maria, ela foi do Papa ao mais pobre, né? Ela passou os maiores artistas do mundo, ela chegou perto. Michael Jackson, Freddie Mercury, Mick Jagger. E isso eu estou falando de gente que não está aqui no Brasil, fora daqui. E mesmo assim, por quê? Porque ela tinha um foco. E nada, ela poderia falar, mas eu sou preta. Ah, mas eu sou pobre. Eu nasci no morro do Rio de Janeiro. Não falo inglês. Glória falava não sei quantos idiomas. Nossa, até me arrepia, porque é um exemplo de mulher, não apenas para as mulheres pretas, para todas as mulheres, para todas nós, porque quando a gente quer realmente, a gente vai lá e corre atrás, leva não e vai de novo, leva outro não e vai de novo, separa e levanta a cabeça e começa de novo, porque assim, é muito fácil quando a gente senta e começa a falar, eu tenho filho e sou mãe solteira. Eu não assumi o meu filho. Eu nasci no morro. Transferir a culpa também, não assumir, né? A falta de autorresponsabilidade, né? Falta de autorresponsabilidade. É muito legal. Você falou, por exemplo, deu o exemplo da Glória Maria, e eu trago até para mais perto, que, claro, é um ícone, é um exemplo a ser seguido, sem dúvidas. Mas o que vocês fazem, como você deu o exemplo aí, de uma mulher que faz a diferença dentro da casa dela, de poder criar o filho, que arregaça as mangas com o que ela tem. Exato. Porque ano passado, na minha festa de aniversário, né, estava no meio da festa, minha sobrinha estava lá em casa comigo e ela estava naquela fase assim, vou sair de casa, aí saiu de casa, mas veio ficar na casa da tia, entendeu? Ela estava na minha festa, um colega chegou e falou comigo assim, nossa, ela é muito incrível, 22 anos, muito incrível, tal, não sei o quê, mas no meio da festa. Ele falou, essa menina, se alguém der um empurrão nela, ela vai ser melhor do que você. Claro, eu falei assim, nossa, eu queria vê-la ser melhor do que eu sem ter empurrão. Conclusão, ele ficou sem graça depois, me pediu desculpa e acabou indo embora, porque eu acho que tem certo tipo de coisas que, por exemplo, às vezes a forma que se fala, né? Porque quando você... Foi só um parêntese aqui, porque às vezes o sucesso, a pessoa está mais próximo da gente do que a gente imagina. E a gente não olha para o lado, porque a gente está no foco, às vezes, tão, como a gente falou aqui, em quem já faz o sucesso, né? E vocês aí com o programa, por exemplo, a Carol dando vez para a gente, para poder estar falando sobre isso aqui, a gente poder estar falando com as pessoas, sim, que todas nós temos lugar, todas nós fazemos a diferença, sim. Você falou, inspirar outras mulheres, dar a mão e trazer, falar, você pode, você é poderosa mesmo. E Isa é jornalista, né? Eu sou jornalista, tenho 20 anos de profissão. Faço assessoria de imprensa, escrevi 2 livros. Dois livros. O Lisboa com Afeto e o Encontro e Outros Contos. Uau! É bem bonito. Esse segundo, o primeiro é o meu grande amor, mas o segundo eu também gosto muito. A Cássia, advogada, eu lembro que a gente se conheceu há... Nossa. Quantos anos? Você foi alguns, né? Que você foi anos. uma das capas da revista. Verdade, uma capa linda. E a capa linda, eu lembro assim que era uma capa preta. Sim. Era no estúdio, foi até esse de Lucas que fez aquele Foi. fotógrafo maravilhoso. A Cássia toda poderosa, vestidão lá. Eu falei, gente, essa mulher é incrível, porque a gente... Eu lembro que logo se depois... tornou amigas ali. Logo depois você perdeu seu marido. Passei por uma tragédia. E assim, a gente se aproximou e depois o grupo aproximou a gente de novo, porque a gente, né? Mas assim, gente, eu conheço sua história. A Vilce
Foi um presente que Deus me deu, assim. Tem quanto tempo que a gente se conhece? Foi antes da pandemia? Foi na... Não, eu te conheço antes da pandemia, mas a gente se aproximou há 2 anos e 2 meses atrás. Eu lembro que a gente 2 marcou o anos, primeiro- 2 meses e 1 dia, mais Nossa! precisamente. Foi dia 8. Eu sou péssima pra dar. E eu lembro que a gente marcou, né? Falou assim, vamos marcar pra gente conversar e tal. Eu falei, cara, ela tem umas ideias, assim, né? Ela é bem espontânea e a gente ficou amiga pra vida. E a gente foi almoçar no shopping. Eu lembro que a gente foi almoçar no shopping. Que, né, o Hugo, por exemplo, falou: nossa, essas duas juntas agora. Foi nosso Vamos primeiro. conversar. Aí aqueles encontros que a gente É faz muito interessante e é uma conexão. esse lance de amizade, porque você vê, eu vou fazer 52 anos. Então, ao longo dos meus 52 anos, quantas pessoas passaram pela minha vida? Quantas pessoas foram importantes para eu estar onde eu estou hoje? E quantas pessoas contribuíram até de forma negativamente para eu chegar onde eu cheguei hoje? É muito importante né? isso. Às vezes, quando você faz essa reflexão, aí você toma ciência assim, nossa, quando eu fazia o 2º grau, que hoje é ensino médio, né? Quando eu fazia o ensino médio, eu fui amiga de fulana, beltrana, cicrana. Como é que estão essas pessoas? O que elas estão fazendo? E aí a gente vai convivendo com quem está mais próximo da gente, né? E diz que você é a média das pessoas que você convive. Verdade. Pelo menos é 5 pessoas. Então eu estou muito bem. Que eu só convivo com mulheres que fazem a diferença. Então, assim, é muito legal porque você observa o crescimento de cada uma de nós. Há pouco tempo atrás, né? 1 ano atrás, eu conheci Cássia. E fiquei com medo de chamar ela para poder ser minha entrevistada, porque ouvi falar que, gente, Cássia já tem 51, ela é mais nova do que eu. Mas me falaram que ela não gostava de dizer a idade. Eu falei, poxa, que pena. Quando eu fui falar sobre isso com ela, ela falou, não, eu quero falar que eu tenho 51. Acho chique. Não, e ela, nossa, e assim, eu lembro quando ela falou do programa, eu falei assim, nossa, foi sucesso, deu certo. Verdade. E deu certo. Mas algo interessante que você falou também são os desafios que nós passamos na vida, e você conhece, vocês as 3, né, sabem o que eu passei. Eles também formam o que somos hoje. Verdade. São processos que nos fazem ficar mais fortes, que nos fazem a caminhar, a rever paradigmas, conceitos. Então, assim, hoje nós somos fruto das coisas boas, mas também dos desafios que nós passamos. E vendo vocês, assim, essas mulheres fortes, né, todas mães, e assim, empresárias e tal, e na correria, conseguindo conciliar tudo, e ainda dando podcast pra mim aqui. Mas né? é o que faz a diferença. Mas, ó, antes de eu chegar aqui, só abrir um parênteses para mostrar que nós somos mulheres normais. Hoje é o dia da minha filha ir lá para casa. Então, por isso que eu falei, hoje eu sou avó. Hoje é meu dia de avó. Eu já fiz bolo, eu já deixei quibe assado, eu já preparei a casa todinha à espera dela e do Caetano. Então, assim, e depois eu fui lá, tomei o banho, me arrumei, falei, agora vamos gravar. Daqui a pouco a gente chega em casa, veste a roupinha de ficar em casa, e é assim que a gente faz. Todo dia é um desafio. Essas duas aqui vão para outro. Nós saímos ontem. Nem fala, gente. Porque somos mulheres empreendedoras, mas Ela também. chega e liga pra mim, você manda mensagem? Mandei mensagem. Brasil, vai ter hoje podcast? Eu falei, cara, querida, hoje Eu ainda mandei assim, você tá viva? Tô viva. E assim, é isso que a gente tá indo. Outro dia a gente levanta e estamos firmes. Começa tudo de novo. E veste a armadura, passa o batom né? e vai. Vocês falaram aí sobre, Isa falou sobre a questão das pessoas que às vezes passam na nossa vida, que eu falo que tem pessoas que existem, simplesmente existem. Tem pessoas que acontecem, que a gente passa e que não vai fazer muito, não vai fazer diferença. A gente só tinha que passar. E dentro do processo, eu falo que eu tenho algumas pessoas que eu sou eternamente grata, de verdade mesmo, porque foram pontos tão negativos a passagem dessas pessoas na minha vida que me fizeram acordar. Porque eu acho que Deus, quando dá um dom pra gente,
E ele vai tentando, né? Tentando. Então, teve algumas situações que eu passei com coisas que eu falava, não vou passar. E passei de novo com a mesma pessoa. Falei, não, pera aí um pouquinho. Então, não é sobre ela, é sobre mim. Então, tem pessoas que eu falo que eu não preciso tirar da minha vida, é só colocar na caixinha que tem que estar. E eu tenho que ser grata mesmo, né? Eu, enquanto eu era gerente da Rede TV, por exemplo, eu sempre fui a pessoa de indicar tudo para todo mundo. Até que isso começou a me incomodar ao ponto de... Eu perdi algumas amizades, porque eu fazia a união de pontes de algumas coisas e daqui a pouco as pessoas estavam super bem. Na maioria das vezes, nem um muito obrigado. Então, hoje, isso é meu negócio. Então, hoje, me pedir indicação é como pedir carona para taxista. Entendeu? E eu deixo isso muito claro. Então, eu acabo filtrando muito mais, que as pessoas sabem o que eu faço. E como a Cássia falou, dos momentos também que a gente passa que são difíceis. Eu particularmente penso, não sei se vocês concordam com isso, que não é legal, às vezes, quando as pessoas nos veem sem nos ouvir, sem ouvir o que a gente falou aqui agora, romantizar. Porque os momentos... Não, gente, não vamos romantizar, porque o momento difícil a gente pensa em desistir. Mesmo, né? Sim, não é verdade? A gente pensa, gente. Quem não? Quem nunca? Verdade. Não, é porque depois que passa, Carol, eu falo que é tipo assim, pode parecer romantismo, vou romantizar. Não, vamos trazer para a realidade. O momento difícil acontece, a gente pensa em desistir, sim, mas se a gente puder falar alguma coisa com quem está nos assistindo, está passando por algum momento desse, que deixe o pensamento passar. Vai passar. Entendeu? Quando está cansada, faz o quê? Para e descansa, né? Não desiste. É isso aí, nunca desistir, né? Carol, sabe uma coisa que eu observo, que eu acho que é legal a gente até falar um pouquinho sobre isso? É a questão desse momento do país inteiro e do mundo de estar vivendo assim, na pressa. Eu sou uma pessoa extremamente acelerada. Eu também. E aí ela falou assim, para e descansa, e eu tô aqui pensando, cara, eu costumo parar e descansar. Mas assim, eu começo a conversar com Cássia, aí eu falo assim, Cássia, só um minuto, tem que fazer isso, isso, isso. É ou não é? É assim mesmo. Tem que fazer isso, isso. Aí eu volto onde eu estava. Mas milhão de coisas, né? É porque eu tô aqui falando e ao mesmo tempo pensando em outras coisas. E por que eu toquei nesse ponto? Porque isso que você falou é muito importante, Vilce. A gente precisa de dar uma parada. Às vezes, assim, para você dar aquele respiro, né? O carnaval agora. Aí a gente não vai trabalhar. Quem vai dançar, quem vai viajar. Quem não vai trabalhar, vai ficar em casa. Desliga um pouquinho do celular. Gente, quando eu chego em casa, eu tenho feito isso, até estou conseguindo dormir melhor. Porque eu tenho muita dificuldade para dormir, porque eu sou muito acelerada. Então, quando eu deito à noite assim, eu começo... Os pensamentos vêm e falo, ai meu Deus, fazer uma meditação. Aí eu respiro, volto, aí eu vou orar. Mas mesmo assim, tem momentos que eu continuo com aquele pensamento agitado. E aí eu tenho começado a fazer exatamente isso, a parar. Não, agora eu não vou mais atender o celular. Deu 7 horas da noite, vai ficar ali no modo avião. Amanhã eu vejo quem ligou. Porque eu antes era tentada, acordou de madrugada, eu para beber água, para fazer xixi, deixa eu ver se tem alguma mensagem. Nossa, gente, não, a gente tem histórias, mas a gente não vai contar, não. Não, né? olha, pelo amor de Deus. Mas, gente, uma coisa, alguém falou pra mim, um Nutri que eu tava entrevistando no podcast, ele falou assim, gente, o sono é importante. Importantíssimo. E quando for dormir, desconecta. Na verdade, o ideal é desconectar 1 hora antes de Pois mas eu consigo, eu durmo com o celular do lado. Não, amiga. eu não tô dormindo mais, amiga, tá me Eu tô fazendo muito conseguindo bem. também. Essa noite que não foi uma noite assim, né? Com um monte de coisa na novo cabeça. hábito, entendeu? Que Agora, você vai ter que Isa, adquirir. a Isa falou uma coisa assim, que, por exemplo, quando a gente fala de parar e descansar, dentro desse processo hoje eu estou me permitindo algumas coisas, tá? Exatamente quando eu venho trazer para mim essa questão do sucesso, até onde eu quero ir, até onde eu vou estar vai fazer sentido para mim. Porque, por exemplo, a história do grupo. Hoje a gente, né, quase todos os dias recebe algumas pessoas querendo saber como funciona e tal, mas tem pessoas que vão fazer sentido para a gente, dentro que vocês já conhecem. Então, até onde eu vou? Né? A gente tem um projeto aí para esse ano, que depois a gente vai falar do nosso grupo, mas quando eu falo de parar e descansar, hoje eu me permito, se eu tiver afim de parar numa segunda-feira e ir para a praia, eu vou. Isso aí.
tá? Tá certo. Parece coisa... E a gente ouve as pessoas, né? De vez em quando, o meu condomínio, mas tá podendo. Eu falei, tem uns boletos lá para pagar, né? Eu sendo eu. Mas por quê? Se eu tiver que trabalhar domingo, 11 horas da noite, ou seja, a gente tem que se conhecer. Porque quando a gente se conhece, se tiver que desligar meu telefone 1h da tarde na segunda-feira e ficar até às 4 na praia, com certeza vai fazer um bem para minha cabeça, que na terça eu vou produzir muito mais. Porque o modo acelerado colocou a gente numa velocidade que a gente não vive o momento aqui. Que, por exemplo, às vezes... Quantas vezes, gente, fala sério, que eu falo, e quando eu faço isso, que eu percebo, você tá na mesa, tá ali, nós 4, alguém tá vendo, tá cada uma no celular. Peraí, você tá comigo de verdade? Não. Então, esse modo acelerado tá tirando muitos momentos bons da gente. Que esse momento que a gente passou ontem, né? A gente tem que se permitir isso, tipo assim, gente, foi tão bom. Isso aqui, maravilhoso. gente, isso aqui. Nós Dançando. duas chegamos dizendo que íamos embora cedo. Eu nem Eu tento. falei assim, olha, a primeira coisa... Aqui, ó, a primeira coisa que eu Por falei isso que assim, tá todo mundo olha, na água, amanhã tá, tem gente? podcast. Ó, Cássia, eu vou com você, tá, Brasil? Tá bom. Tomei chá de hibisco. Bem que eu não tava lá. Aí depois parou. Aí chegamos, meu Deus do céu, pensei em arte. Dançamos, mas isso faz Foi bem. maravilhoso. A gente precisa, sabe, se deixar, tipo, permitir. dançar. Agora, gente, fala do projeto, que tal? Ai, tão bom, né? Tá terminando. Poxa, passa muito rápido. Passa rápido. Ai, podia ser 2 horas. Vou marcar um outro. Parte Marca a parte 2. dois. Fala do projeto, que dessa festa e desse spoiler. Todo mundo querendo saber. Porque eu já tô contando assim. Então, como eu falei, agora sim a gente pode falar, porque algumas pessoas, né, sabiam um pouquinho mais de perto, mas enquanto é planejamento, e eu falo que é um cuidado que a gente tem que ter, é de com quem fala, o que fala, porque fala, como fala. Então, como eu falei, que hoje a Rede TV é a nossa, né, apoiadora oficial do Elas Fazem a Diferença, o que é que nós vamos ter com isso? Lugar para dar voz e vez a outras mulheres, que a gente tem um grupo no WhatsApp, que a gente, né, fala, a gente se reúne já há 8 meses, com café, com alguns encontros, para gerar realmente, porque no meu caso é também gerar negócios, como eu falei, eu vivo de indicação. Só que em 2013, a ideia era uma festa. E quando Deus tocou no meu coração para retomar esse projeto, é realmente para fazer disso um negócio, que é uma coisa que eu amo fazer. E esse ano, né, nós vamos ter uma noite das constelações, digamos assim. Por quê? Porque são estrelas, que essas mulheres que a gente está conectadinha aí há um tempo, nós vamos fazer uma festa em maio, tá? Vai ser uma festa, eu realmente não ia tocar muito no assunto, porque não estava nada tão certo, mas hoje está certo. Então, vai ser uma festa com música boa, muito boa, né? Tema bom, comida boa, lugar excelente, mas com certeza, tanto tenho certeza que no canal das meninas, como aqui no Cola, e com um novo programa que a gente está trazendo para a Rede TV, a gente vai contar tudo. Mas as 3 aqui, com certeza, já fazem parte do processo. Claro. Óbvio, né? Então, assim, eu queria dividir isso com vocês, né? Quase que em primeira mão, porque a gente já estava mais ou menos no spoiler, mas essa questão dessa parceria com a Rede TV e dar essa oportunidade que ali pode acontecer, que a gente tem o nosso grupo, de ter alguma mulher que às vezes não está no grupo, tem pessoas que não querem fazer parte do grupo, mas tem uma história assim que inspira. Então, esse é meu projeto de vida, que eu tô assim, maravilhada, né? Com a oportunidade de estar dividindo isso com pessoas que realmente, para mim, me inspiram. Então, nossa festa em maio vai ser, com certeza. Vai ter sucesso. E, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Ai, que papo delicioso, né? Com essas mulheres incríveis, que elas fazem a diferença. Elas na TV, ó, parece que é tudo combinado. É tudo combinado. É tudo Fala que é sucesso. Fala que é sucesso. E assim, olha, em primeira mão para vocês, assim, eu vou dizer também, que eu quero depois, com cada uma, fazer, tá? Para poder saber da história de cada uma. Tá? Porque aqui a gente fez um bate-papo para falar do grupo e do Elas na TV, elas fazem diferença, tanto elas, muito elas. E assim, mas eu vou convidar individual para saber um pouquinho da Isa jornalista,
da Casa Advogada e da Vilce Barbieri. Essa mulher incrível, né? Que, nossa, ajuda tanto, porque ela é assim, Vilce me ajuda, Vilce me ajuda, Vilce me ajuda. É assim mesmo. E ela sempre indicando, né? Com o coração, você indica. E ontem a gente estava no grupo, só para finalizar, a importância da indicação e o cuidado que a gente tem que ter também Sim, com a indicação. Verdade. Você sabe, porque quando você você valida, indica, né? aquela que Carol indicou, aquela que É. Vilce indicou. Então você está se responsabilizando ali perante aquela Você pessoa. valida a pessoa. Então, a indicação é muito sério, né? Verdade. Então, assim, porque quando a indicação da Vilce, ó, eu confio. Aí- Eu confio na Vilce. A Isa falou um negócio aqui do que tudo que ela fez hoje, por exemplo, até estar aqui. Aí hoje eu saí cedo, fui levar meu filho para vacinar, fui no supermercado e fui na casa de um cliente levar uma empresa para fazer uma grande obra lá. Ele vai viajar, eu fico responsável por tudo. Então, assim, mas ele fala, só faz se for, né, uma empresa indicada por mim. Sempre dá certo? Não, mas costuma dar errado só uma vez. Porque hoje eu estou atenta a exatamente esses detalhes. Então, eu acho que uma indicação de quem você procura, como você procura, faz toda a diferença. Isso, e elas fazem diferença. Vamos terminar com um brinde? Vamos, né? E, Ó, ó, da muito próxima vez vai ser sucesso pra espumante. gente. É. A próxima porque é de manhã, né? Não, Chique. na verdade, ontem elas saíram. Por isso que hoje a gente está brindando com água. Aí eu fiquei. Ó, Gratidão, beijo, Carol. meninas. Apresentação: Carol Camurugi.